Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, telespectadores, internautas. Realmente uma semana, 2 semanas difíceis com essas tragédias de Brumadinho, de aquele incêndio, e ontem o jornalista morreu, e as pessoas ficam desesperançosas com a vida, as pessoas ficam com o humor deprimido, com o humor um pouco triste. Então a gente tem que imaginar sempre que os mais velhos são as pessoas que nos aconselham. Essa hora é a hora da gente buscar as pessoas mais experientes para pegar uma vivência de outra época, que deve ter acontecido em outra época, e poder conversar. E lembrar sempre que não tem essa escuridão, essa noite que o sol não amanheça. Tudo é superado, tudo passa. A gente tem que ver que existem outras condições muito piores do que as nossas, do que as que os brasileiros estão passando. Tem gente em guerra, tem pessoas acamadas, doentes, famílias sofrendo, e a gente tem que tocar a bola para frente, tem que pensar que vai dar certo e saber que a noite, a escuridão sempre vem com o sol nascendo. Já que estamos aqui falando em qualidade de vida, muitas pessoas, por exemplo, quando chegam na terceira idade, elas acabam deixando de fazer o que sempre fez, trabalhar, se divertir. E isso prejudica bastante, por exemplo, a qualidade de vida, a autoestima das pessoas? Sem dúvida, Marcos. O idoso, há bem pouco tempo atrás, a pessoa idosa, ela era tida como uma pessoa que ali vivia, quando chegava 60, 70 anos, se aposentava e já ficava esperando a morte. Então, quando chegava a aposentadoria, elas já não tinham tanta expectativa, já não tinham planejamento de como viver esse resto de vida. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas vivem muito mais. As pessoas vivem 20, 30, 40 anos mais do que se vivia há bem pouco tempo atrás. Hoje nós temos muita gente de 80 anos, muitos com 90, muitos com 100, vivendo com qualidade, vivendo. Então, depois que se aposenta, depois que chega aquela fase, a ideia não, agora eu vou descansar, eu sempre digo, esse descanso não passa de um ano. Você vai sentir falta do seu trabalho, vai sentir falta da sua vida antes, esse seu repouso, essa sua falta de tempo vai... seu tempo em sobra vai acabar, porque você não vai conseguir. Então, planejar a aposentadoria, planejar a velhice, 1/3 da sua vida, é obrigação das pessoas que estão chegando nesse momento. Eu sempre digo agora, a terceira idade é uma meia idade, 60 anos, 70 anos, você está aí na metade da vida, no terço da vida. Então, para que a gente possa viver com qualidade, nada melhor do que planejar. Quando eu me aposentar, eu vou usar minha aposentadoria dessa forma, eu vou ocupar meu tempo dessa outra forma. Até mesmo pessoas que já estão com 90, que estão acamadas, com muitas limitações. Você não ter o que fazer, não ter uma rotina de atividades, isso é muito ruim para a saúde do indivíduo. Ele acordar sem ter o que fazer, mesmo que seja assistir uma televisão ou ouvir um rádio, ele ter uma rotina diária, isso um marcador de qualidade de vida. Lembrando sempre que qualidade de vida para um adulto jovem tem alguns parâmetros. Pode ser ele ter tempo de fazer um esporte de aventuras, ele realizar o sonho de uma faculdade. Para o idoso até tem alguns parâmetros que se assemelham, mas por muitas vezes não ter dor, conseguir ir ao banheiro sozinho. Então, ressignificar o cotidiano é uma das missões que a gente que trabalha com envelhecimento tem tentado fazer com que as pessoas ocupem seu tempo, com que elas façam atividades prazerosas, mas façam aquela história, não, meu pai agora a época é dele descansar, tudo bem, ele tem que não fazer com a mesma carga de estresse e responsabilidade de antes, mas ele tem que se ocupar, ele tem que viver esse último terço da vida, porque agora são muitos anos. Agora, muitos filhos, muitos familiares, por exemplo, como é que é a postura, como é que é o comportamento com a pessoa idosa? De superproteção, não querer que o idoso faça nada, principalmente quando está, por exemplo, na nossa casa, deixar ele bem à vontade, descansando. Isso é um comportamento correto, por exemplo, dos familiares com relação ao idoso? Não. A gente
observa que algumas famílias, elas até utilizam desse artifício por falta de gente para cuidar, por dificuldades de contratar um cuidador. Hoje as famílias têm essa questão de trabalhar, de não ter tempo, e ter uma pessoa para ficar com um idoso dependente não é das coisas mais fáceis. Então, por vezes acontece das pessoas preferirem colocar o idoso sem nenhuma atividade, sem nenhum risco de cair, sem nenhum risco de um acidente doméstico, a ter que mobilizá-lo. Imagine um idoso dependente ter que fazer algumas atividades e a família não ter condição, não ter que cuidar. Isso é uma questão de reorganização familiar, porque esse idoso ele vai necessitar, é dever da família, a lei diz isso, que a pessoa idosa ela é responsabilidade da família. Então, os familiares têm que se reorganizarem para ter tempo. Então, não pode, não é a melhor orientação, lógico, se é transitório, enquanto se organiza, enquanto vai mudar de atividade para poder se organizar e ficar tempo ali com o idoso, tudo bem, mas a vida toda tentar, às vezes a gente percebe que tem algumas famílias que querem que a gente, por exemplo, medique o paciente para ele ficar o dia todo dormindo. De noite dormindo, de tarde dormindo, isso não existe. Ter essa vida social é importante. Ficar acordado durante o dia é importante. As famílias querem que fique dormindo o dia todo para não ter trabalho. Não estou dizendo a grande maioria das famílias, mas existem algumas que a gente não sabe a motivação para isso. Às vezes é porque realmente, se não trabalhar, não tem como botar o sustento dentro de casa. Isso tem que ser, isso é pauta para a gente investigar família a família, mas deixar o idoso sem fazer nada por comodidade, para ficar no celular, para ter tempo de fazer as coisas dentro de casa, para isso, para aquilo, tem que ser repensado, tem que a família se reorganizar nesse sentido, porque a ideia a gente tem os princípios de dignidade humana. Ninguém quer envelhecer sem ter o mínimo de cuidado como um ser humano, com dignidade. Nosso ouvinte Francisca conta que a mãe dela tem 75 anos de idade e se isola bastante, não quer sair, por exemplo, de casa, não quer ter praticamente contato com ninguém, quer ficar, como ela mesma colocou aqui, no quartinho dela. Isso é preocupante? Assim, Marcos, tem pessoas que durante toda a vida não tiveram esse hábito de sair de casa, mas elas tinham outros hábitos de conversar durante o trabalho, quando estava lá tirando ração, tirando leite, ou quando estava no emprego dessa pessoa, ou quando estava limpando a casa, e tinha esse hábito. Tem gente que não tem o hábito de sair de casa. O que às vezes acontece é que as famílias tentam impor um hábito que o idoso não é habituado. Não, eu vou colocar meu pai para caminhar na ilha comigo. O pai nunca caminhou, nunca gostou de caminhar na ilha. Não é agora que ele vai gostar. Não, né? Ele gostava de andar de bicicleta no sítio, eu gostava de andar de bicicleta, então a gente tem que se adaptar um pouco. Então, o fato desse isolamento social é, sim, um marcador que a família tem que prestar atenção. Porque, ela não quer sair de casa, é diferente dela não querer nem conversar com as pessoas, dela não querer nem sair do quarto dela. Então, esse isolamento a gente tem que investigar. Pode ser uma abertura de um quadro de depressão no idoso, pode, na maioria das vezes, não cursar com choro, com lamentação, pode cursar simplesmente com isolamento social, pode ser uma abertura de um quadro de Alzheimer, de demência, o paciente começa a se isolar, a ter apatia. Tem que a família se aproximar e ver o que é que está acontecendo. Não adianta também, vamos aqui para fora e vamos, e às vezes é uma doença que está ali. Procurar o profissional, um profissional de saúde na atenção básica, chamar o agente de saúde, chamar a estratégia de saúde da família para investigar e, se for o caso, uma atenção especializada com a geriatria ou com alguma especialidade que possa cuidar dessa pessoa. Mas isolamento tem que ser visto de uma maneira mais profunda, mais ampla, nesse sentido de que é um isolamento que ela nunca teve e agora a família quer que ela esteja. Ela nunca gostou de se socializar em festas, mas ela gosta de socializar na igreja, de ir para a igreja. Ou é um isolamento que nem quer conversar, não quer receber pessoas, quer ficar no seu quarto. São duas coisas diferentes. A nossa ouvinte faz aqui um relato, ela não diz a idade, mas deixa entender de que
realmente não é mais tão jovem assim. Ela conta que tem muita dor de cabeça desde a juventude, né? Agora, quando toma analgésico, ela passa, né? Agora, de vez em quando, eu passo 2, 3 dias, fico com a cabeça oca, como se o cérebro estivesse inflamado. Isso pode ser o quê, por exemplo? Ela dá até aqui alguns diagnósticos. Enxaqueca, estresse, ela é muito estressada, já fez tratamento e tudo, mas não passa. E aí? Bom, dor de cabeça, cefaleia, ela tem várias etiologias, várias causas, né? 90% delas são cefaleias benignas, cefaleias tensionais, que a gente chama. E 10% entre elas, a enxaqueca é uma causa muito comum. A cefaleia tensional, a dor de cabeça, que não tem uma causa de base, ela é tratada de maneira multiprofissional, ela necessita de abordagens da psicologia, da fisioterapia, mas fundamentalmente ela precisa de um tratamento a longo prazo, onde a gente tente conseguir aumentar o limiar de dor do paciente, ele não tenha dor com tanta facilidade. Então, a ideia é não ficar tomando analgésico para a vida toda. A ideia é diminuir inicialmente a frequência, se toma 2, 3 vezes ao dia, diminuir para uma vez, ou tentar diminuir para menos vezes por semana, até a pessoa ficar bem. A linha de tratamento, como eu disse, é muito profissional, mas existem alguns medicamentos anticonvulsivantes, antidepressivos, que a gente faz com que o paciente tome esse medicamento todo dia e não tenha crise de enxaqueca. O que é que acontece com o uso de crise de dor de cabeça, de cefaleia? O que é que acontece com esse uso indiscriminado de analgésicos? O paciente começa a ter efeito rebote, começa a ter uma tolerância. Se ele toma 2, 3 vezes, ele vai necessitar cada vez mais de doses maiores, e daqui a pouco o paciente, quando passa o efeito, ele vem com a dor de cabeça triplicada. Então, ter cuidado. Não, cai no comodismo. Eu tô tendo uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico, passa, daqui a pouco tenho ali, eu passo, compro um Dorflex na farmácia, compro uma dipirona, é fácil acesso, e nunca busca tratar. Lembrar de que dor de cabeça está associada a má qualidade de vida. Quem tem dor de cabeça produz menos, dorme menos, tem um desempenho sexual menor. Quem tem dor de cabeça tem um humor irritadiço, então tem risco de várias outras doenças. Quem tem dor de cabeça, ela sobe pressão. Tratar a cefaleia tensional, que é essa causa mais comum de dor de cabeça, é fundamental para evitar exatamente de estar tomando medicamento e tendo esse efeito rebote. Vem triplicada a dor quando o efeito passa. Ela falou de enxaqueca, pode ser? Pode. Agora a enxaqueca ela tem uma característica própria. A dor de cabeça da enxaqueca, ela é pulsátil, ela lateja, como as pessoas dizem, ela é só de um lado, geralmente, ela está associado com, o paciente não tem tolerância à luz, a cheiro, a barulho, ele tende a ficar num quarto escuro, isolado, para que aquela dor alivie. Então, a enxaqueca também tem um tratamento para que a pessoa tenha menos crises de enxaqueca, da náusea, da vômito, e faça com que ele tenha menos crises, tome menos remédio. A ideia é um tratamento sustentado a longo prazo para que a pessoa não sofra com dor de cabeça. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia. Meu pai tem 2 hernias de disco, uma no pescoço e uma na coluna. Ele tem 64 anos e agora ele está apresentando uma dor nas pernas, descendo para os pés, que os dedos dos pés chegam atrás. Essa dor nas pernas pode ser ocorrência dessas hernias de disco. E ele também está caindo muito, qualquer coisinha ele cai. E aí, doutor Belísio? Bom, hérnia discal, que é uma protusão, que é quando o disco é um amortecedor entre uma vértebra e outra. É quem amortece os ossos da coluna para a gente ter a mobilidade, para a gente ter da coluna, para a gente não ter o impacto de osso com osso, ele deixa a coluna mais móvel. Esse disco ele pode sair do lugar que ele fica e criar uma hérnia. Essa hérnia, ela pode comprimir algumas raízes nervosas ou pode dar uma alteração da estrutura da coluna e o paciente ter uma resposta na perna, né? A inervação da perna sai da coluna. Então, a hérnia de disco ela pode cursar com ciatalgia, que é essa dor descendo para a perna. É uma complicação da hérnia de disco,
principalmente naqueles pacientes que tendem a perder força, que tendem a ter dormência na perna, deve ser tratado de maneira o mais rápido possível, de maneira multiprofissional, com fisioterapeuta, com médico, o paciente tem que, agora eu vou tratar, porque fica com a hérnia de disco, não, eu fico tomando remédio ali, não, dizem que não tem mais cirurgia para isso e não sei o que, não, mas tem tratamento, a pessoa fica sem ter dor. Quanto a quedas, a gente sabe que o paciente cai por inúmeros fatores, principalmente os fatores inerentes ao próprio organismo. A gente tem aquela ideia de que o indivíduo cai muito por problemas na casa, no piso, na iluminação, ele cai também por isso, mas ele cai muito mais, principalmente o idoso, por problemas, por doenças relacionadas ao próprio indivíduo, como por exemplo doenças osteoarticulares. Ele perde o equilíbrio porque tem um joanete no pé, porque ele tem uma massa muscular na perna menor, ele está com menos força, ele passa muito tempo sentado, ele perde o equilíbrio porque ele tem tontura, porque ele tem uma deformidade na coluna, uma escoliose que atrapalha a locomoção dele, ele tem uma dor no joelho, ele cai também por isso, porque ele perde força na perna por algum comprometimento de raiz nervosa, de uma radiculopatia, comprime a inervação, como eu falei há bem pouco tempo, da hérnia de disco, comprimindo a inervação da perna. Então ele pode sim estar caindo por esse problema osteoarticular que ela falou, e vale a pena reforçar que os problemas, o que faz o indivíduo cair são doenças do próprio indivíduo. Eu falei das osteomusculares, mas a visão, a tontura, o equilíbrio, tudo isso faz o paciente cair. Pergunta agora vem de Francisca, lá de São Fernando. Bom dia, Francisca. Bom dia. Eu gostaria de saber, eu tenho essas mesmas dores de cabeça que essa ouvinte fez a pergunta. Eu queria saber qual o médico adequado que o doutor me indica a fazer o tratamento de dor de cabeça. E aí, doutor Belísio? Pronto, o especialista em dor de cabeça para adulto jovem é o neurologista. Ok, agradecer aqui a sua participação, não é? Volto na próxima terça-feira com mais um quadro Check-up no rádio. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, eu que agradeço o espaço e espero que as pessoas possam seguir a vida com otimismo, pensando sempre que as coisas vão dar certo, porque a coisa não está para brincadeira, é uma tragédia em cima da outra, é um problema em cima do outro. Mas a gente tem que seguir em frente, a gente tem que ter força para seguir em frente. Até a próxima terça, se Deus quiser.